Cruzadas. Oferecimento: Sengi, em defesa do profissional da engenharia, sempre. Promoção Aluguel Ibagi. As melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota 40 anos. Marca de credibilidade. Imóveis de valor. E Queires, pensou móveis, pensou Queires. A número 1. Boa noite. Nessa semana, em Florianópolis, os termômetros oficiais marcaram 37,5 graus. Foi na tarde de segunda-feira, o que provocou uma sensação térmica de 44 graus. A cidade não registrava um dia tão quente assim em janeiro desde 1949, ou seja, há 66 anos. Além daqui, dias excessivamente quentes têm sido registrados em todo o planeta. Tanto que os cientistas da NASA classificaram o ano de 2014 como o mais quente já registrado na história. Tudo por culpa do homem, será? Qual é o limite para o aquecimento? A mesa está formada e o debate sobre o clima, especificamente o calor forte desses últimos dias aqui no estado, começa agora. Para discutir esse assunto, nós convidamos para participar conosco aqui do programa o consultor de engenharia ambiental, Dilnei Silva Bittencourt, engenheiro também, participa conosco, José Lorival Magri, presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da Fiesc, o Silneiton Fávero, especialista em sustentabilidade, e o Leandro Puchalski, que é meteorologista nosso aqui do Grupo RBS, da Central RBS de Meteorologia, além do meteorologista Clóvis Correia, chefe do setor de meteorologia da Ipagre-Sina. O Conversas Cruzadas está no ar em nome de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota 40 anos, marca de credibilidade e imóveis de valor. Queires, pensou móveis, pensou Queires, a número 1. Senhores, boa noite, obrigado pela gentileza da participação de todos aqui no Conversas Cruzadas. O Clóvis Correia, que eu falei, vai entrar pela internet. Esqueci de fazer esse registro, ele vai daqui a pouco participar conosco pela internet aqui no programa. Antes de começarmos o debate propriamente dito, eu vou convidar para que a gente assista a reportagem que nós fizemos essa semana, falando desse dia de Florianópolis, que foi o mais quente nesses 66 anos, para que a gente saiba exatamente do que vamos falar e o que estamos vivendo. Vamos acompanhar. Há mais de 60 anos não fazia tanto calor na capital. O sol não tem dado trégua. Nunca vi um calor assim tão grande, é difícil de dormir, né? Não sair na rua porque é insuportável, meu Deus do céu. Mas muita gente não tem escolha. Para quem precisa trabalhar debaixo do sol, o jeito é encarar. Tem que ser na base da água, bastante protetor, porque senão não dá de trabalhar. O termômetro na mão não deixa dúvidas. 33,9, quase 34 graus. Isso porque a gente está aqui debaixo da sombra, né? Imagina lá no sol. Imagina então no asfalto. Perto do chão, a temperatura passa dos 40 graus. Sorte de quem trabalha no ar-condicionado. Já que dentro do banco, situação bem mais tranquila, temperatura bem mais amena, olha só. 26,5, 26 graus agora. Mas e o choque do bancário quando sai na rua, depois do expediente? Tô com a garganta toda estourada, pra falar a verdade. Muita tosse. E a alergia é tenso. Tenso mesmo é para quem tem que encarar esse calorão no coletivo. Vamos ver como é que vai marcar dentro do ônibus agora, o que o nosso termômetro vai dizer. Boa tarde. Bem do lado aqui do motor, 35 graus. Mas podia ser bem pior. Agora não tem muita gente, mas quando tá cheio. Tem dia que tu pega e tá cheio, daí não tem como. Sorte de quem tem carro com ar-condicionado. Mas e quando a gente deixa o carro trancado por horas no sol? A temperatura nesse aqui passou dos 50 graus e continuava aumentando. Nem o nosso termômetro aguentou. Ele foi até 60 graus e parou de funcionar, deu erro na tela. 60? Pô, então vou ter que encarar 60 graus aí. Meu Deus. Estufa pior que essa, só a que a Marli enfrenta no fogão. Vê assim o suor escorrendo assim até na sola dos pés. É muito quente. Faz sauna sem pagar. Alguns tentam esquecer do calor se divertindo, né, e levando na brincadeira, porque tem sido dias complicados. Eu vou começar a nossa rodada de debate aqui nesse primeiro bloco com o Leandro Puchalski, porque esses dados foram obtidos também através da Central RBS de Meteorologia,
com base em anotações que se fazem há muito tempo no Instituto Nacional de Meteorologia, enfim, que comprovam que não é no achismo, não é na temperatura que a gente acha que está mais quente do que o ano passado. Muita gente diz isso, né? Nunca fez tanto calor. Mas às vezes é verdade, às vezes é um calor realmente inédito. Leandro, como é que nós temos esse fenômeno explicado, esse calor excessivo? Tudo bem que é verão, as pessoas não vão esperar uma temperatura baixa, evidentemente, mas o que explica essa temperatura tão alta nesses 66 anos? Boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite a todos de casa, boa noite aos colegas aqui da mesa. Bom, Felipe, a gente está vivendo um período agora de início de 2015 com temperaturas bastante elevadas, e não só aqui na região da capital, mas também em grande parte de Santa Catarina e, na verdade, cidades do Vale do Itajaí, do sul do estado, cidades mais próximas ao centro de Santa Catarina, também registrando essas temperaturas bastante altas. A gente ter ondas de calor durante o período do verão é uma característica de Santa Catarina. Então, a gente tem em alguns períodos, desde que não seja um período muito longo, essa característica. Pelo menos é a normalidade da época do ano. Basicamente, nessa onda de calor, nós estamos tendo um sistema que a gente chama de pressão alta sobre o oceano, na parte mais do sudeste do Brasil, e que contribui um pouco para que a gente tenha ventos do quadrante norte em direção à parte mais sul do Brasil, fazendo com que o ar mais quente, característico da região centro-norte do país, também em níveis médios e altos da atmosfera, contribuindo em alguns dias, fazendo com que essa massa de ar quente se aproxime mais da nossa região e traga a sequência de dias com temperaturas mais elevadas, que dependendo de outras situações meteorológicas pode fazer com que a gente tenha num determinado dia uma temperatura mais alta do que outro, como foi na segunda-feira, mais alta do que outros dias da semana. Mas basicamente nessa situação de ar quente mesmo, mais do centro do país, centro-norte do país, chegando até a região sul. E isso só muda quando a gente tem algum outro sistema meteorológico mais forte que possa vir do sul, mais do continente, e aí possa mudar um pouco essa configuração, fazendo com que essas ondas de calor terminem. Hoje, a Folha de São Paulo colocou uma reportagem, agora no final da tarde, 4h05 da tarde, dando conta de que a NASA registrou 2014 como o ano mais quente já ocorrido, já registrado na história. A década dos anos 2000, pontualmente, foram 10 anos de calor muito intenso, basicamente, mas o de 2014 superou as expectativas. E chama a atenção que um dos especialistas, que é diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, disse que surpreende o fato de que não houve sequer o El Niño. Isso está correto? Se nós tivéssemos o El Niño, a temperatura seria ainda maior e mais calor, mais quente? Aqui a gente está falando de uma outra situação, que a gente está falando da temperatura do planeta, né? Não está falando de uma região específica, né? A gente está falando de um comportamento mais de planeta mesmo. Então, a gente tem com conhecimento de anos anteriores que em anos onde o El Niño foi de maior intensidade, a temperatura do nosso planeta foi maior, ou seja, mostrando que esse fenômeno, né, tem uma influência sobre o comportamento da temperatura mundial, média mundial, né? Porque o El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na linha do Equador, e também com mudanças da direção, intensidade de vento, de intensidade de vento também nessa região, faz com que tenha muitos pontos do planeta com temperaturas acima do normal. Então, se você vai juntando essas várias regiões em anos de El Niño que tem essa característica, faz com que a temperatura média do planeta aumente. Então, realmente, a gente, quando tem anos de El Niño, e principalmente de intensidade forte, a chance da gente ter a média do planeta ao longo do ano uma temperatura maior é sempre mais do que em anos sem esse fenômeno. Então, ele chama atenção por isso, porque em 87, 88 a gente teve um aninho um pouco mais forte e foi um dos anos mais quentes que a gente teve no planeta. Sim. Silneiton Fávero, especialista em sustentabilidade, aqui conosco mais uma vez, já participou de Conversas Cruzadas em outras ocasiões. Qual é a nossa responsabilidade da humanidade, das ações do homem nesse cenário de aumento de temperatura? Daqui a pouco eu vou citar aqui também aumento no nível dos oceanos, mais rapidamente do que se imaginava. Qual é a nossa parcela de culpa nisso? Boa noite. Boa noite a todos. Isso é controverso. Sim. Né? O que eu posso dizer é o seguinte: tem o princípio da precaução, né? Se nós não temos absoluta certeza do que acontece, mas que se temos evidências, indicações de que algum fenômeno começa a tomar corpo,
é prudente nos cercarmos de cuidados, né? Para mitigar e, quem sabe, nos adaptarmos às mudanças que já são percebidas como inevitáveis, né? Então, e o que há hoje é um consenso no âmbito político, no concerto internacional, né, das nações. As Nações Unidas é que lideram um grande processo negociador em torno da questão climática e de outras questões atinentes ao desenvolvimento humano sustentável, chamado desenvolvimento humano sustentável. E essas negociações, no que se refere ao crescimento global, mudança global do clima, estão na Convenção do Clima. Né? Então, outro programa foi exatamente sobre isso, né? Tivemos uma reunião no final do ano passado desse processo negociador, que foi em Lima, no Peru. A próxima será em Paris, na França. E esse processo avança no sentido de dar mais responsabilidades aos países, né, no que se refere à questão climática, porque o consenso é de que nós podemos estar interferindo de maneira deletéria no clima, em escala global, como disse Puchalski, não no microclima, mas em escala global. E isso teria implicações em todas as áreas em todos os capítulos do desenvolvimento da sociedade, né, culturais, econômicos especialmente, né, de saúde. Então, o fenômeno ele tem um impacto potencial de magnitude muito ampla para que não nos cerquemos de alguns cuidados. E esse processo negociador se move justamente nesse sentido. Bom, nós temos também participando aqui conosco o Dilnei Silva Bittencourt, que é consultor em engenharia ambiental, engenheiro também, e conhece esse assunto em detalhes. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso, até porque tens uma atuação junto à Pedra Branca, que é um empreendimento recente aqui da Grande Florianópolis, que tem a sustentabilidade como um gancho. O que a gente consegue, talvez, entender que se faz em regiões como Pedra Branca, que podem ser replicadas em outras partes do Brasil e até do mundo, para a gente ter uma condição melhor? Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria primeiro fazer uma pequena introdução. Pois não. Nós estamos conversando ali nos bastidores, que não há país desenvolvido em clima tropical. Isso é uma primeira informação, a maioria das pessoas não tem essa noção. E o Brasil é um exemplo claro. A parte desenvolvida do Brasil está no sul do Brasil, onde temos temperaturas mais amenas. A temperatura quente é muito ruim para o ser humano. Temos o exemplo lá do Canal do Panamá, que vieram os franceses, não conseguiram fazer, o Lesseps, depois vieram os americanos, perderam 20 mil vidas para fazer o Canal do Panamá por conta do clima e as consequências do clima. É muito barato num clima frio eu me aquecer do que eu num clima quente me esfriar. O gasto de energia é enorme, daí a dificuldade. E a gente tem dados assim que a temperatura que passa 10 graus acima da temperatura de conforto, que aqui no nosso clima, o Puchalski pode confirmar, entre 22 e 27 graus, com a umidade relativa de 60%, a temperatura 10 graus acima, a chance de acidente de trabalho pula para 50%. Nosso metabolismo começa a cair, a nossa percepção motora, a percepção mental. Então a gente vai ao Nordeste, nós estamos começando no Nordeste, aquele calor ao longo do ano, e as pessoas têm que ter um outro ritmo de trabalho mais lento. Não, levando em consideração que nós também somos umas caldeiras, nossa temperatura é 37 graus, né? Aí tu imagina, nós estamos com temperatura de 37 graus, estamos 10 graus acima da temperatura de conforto, já é para parar de trabalhar, tu não tem como esfriar. Uma edificação, o máximo que a gente consegue naturalmente numa edificação é conseguir a temperatura do ar. Certo. Eu não consigo baixar sem usar consumo de energia. E isso é difícil. É impossível ter a mesma temperatura só se eu não tiver nada coberto, simplesmente uma sombra. Não tem jeito. Acho que um país, como o país é frio, abaixo de 10 graus, tem que ter calefação. No clima tropical, nessa temperatura, temos que ter forçosamente, para ter conforto e ter condições de trabalho, nós aqui estamos num ambiente refrigerado, temos que ter a refrigeração. A nossa sorte aqui no sul do Brasil é de que a gente tem só 2 ou 3 meses com e quando muito, esse calor excepcional de 15 dias, e a gente consegue varar ele, ou diminuindo o nosso ritmo de trabalho, ou usando mais intensamente o ar-condicionado. Mas não há maneira de a gente não usar ar-condicionado. E as edificações, elas podem, de certa maneira, facilitar ou tentar reduzir o consumo de ar.
fazendo com que a gente, o Puchalski pode confirmar, a nossa sensação térmica, o conforto térmico vem pela sensação. Se a gente proporciona melhor circulação do ar, mesmo que a temperatura esteja alta, a gente tem uma sensação melhor. E aí as edificações passam a ter que trabalhar com essas coisas mais passivas, que isolamento térmico de telhado, janelas amplas. Os portugueses, eles tinham uma construção bastante curiosa. Eles tinham paredes espessas, porque não tinha tecnologia de fazer parede fina, pés direito alto, beirados e varandas. Todas as casas portuguesas tinham varanda. Então, com isso, criava-se um microclima em torno da casa, e a inércia dessas paredes fazia com que a casa ficava um pouco mais fresca. E o ar, se vocês observar, quase todas têm circulação cruzada. Abre uma janela e tem uma janela no lado oposto, que o ar circula e proporciona. Então não tem muito o que inventar, são as coisas assim já do tempo dos índios. Antigamente a gente tinha o pote, não sei se você lembra, guardava água no pote, aquele pote de barro vermelho, ele era poroso. A água saía para fora, migrava e ela evaporava. Ao evaporar, ela resfriava. Então o poço, aquele pote, também colaborava para isso. Então a gente tem diversos mecanismos aí em edificações, no uso de materiais, no uso da ventilação natural, da iluminação natural, proteção contra o excesso de calor. Aí a gente fica numa dicotomia, porque se eu, por exemplo, um ambiente de teatro, se eu faço ele todo isolado, aí eu tenho uma fornalha dentro, tenho 1.000 pessoas a 37 graus. Então é difícil, muito difícil, e é um aprendizado no mundo todo trabalhar em clima tropical. Nós não temos experiência de buscar o conforto com técnicas bastante assim, difundidas e fáceis, diferente no frio. O frio eu me aqueço, ponho uma luva, um carvãozinho, uma lenha, eu faço a calefação no meu ambiente, mas refrigerar é difícil. Nós aqui na nossa região, não só a Pedra Branca, mas todo mundo envolvido com sustentabilidade, tem buscado reduzir o consumo de energia, fazer com que o uso do ar-condicionado seja o menos agressivo possível, que eu tenha ao longo do tempo mais tempo de iluminação e ventilação natural. E quando eu preciso do ar-condicionado, eu não preciso com uma potência tal. Aí vai essa arquitetura moderna que está indo muito para o vidro. O vidro, digamos assim, é o material do século XXI. Toda obra, para dizer que está no século XXI, ela usa vidro. E o vidro para o clima tropical é um terror, o infravermelho entra e não sai mais dali e fica aquecendo a gente. Mas está se buscando soluções de vidros com alto fator de proteção solar, são vidros extremamente caros, de 100% da energia que incide sobre a superfície do vidro, apenas 30% vai para dentro do ambiente. E essa série de coisas passivas, de tecnologias já antigas que estamos resgatando, de circulação natural do ar, para reduzir fundamentalmente o consumo de energia. Essa é a meta da construção sustentável, que a gente precisa da refrigeração, em determinados momentos vamos precisar, mas precisar de maneira mais racional, que consuma menos energia. Eu imagino a Fiesc que está aqui com essa questão de energia, o que é que está se gastando de energia para manter esse conforto em toda a Santa Catarina, só para ficar com o nosso estado aí, 7 milhões de pessoas aí, com esse calor infernal. Eu inclusive vou puxar o papo com a Fiesc nessa linha aí. Em termos econômicos, José Lorival Magri, presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da Fiesc, nós já sentimos impactos por conta do calor, seja prejuízo por conta de não conseguir organizar e continuar a produção, enfim, gasto com energia. Qual é o levantamento que nós temos agora? Boa noite. Boa noite. Bem, essa questão energética é uma questão ela tem um impacto forte. A questão energética, a questão do ambiente de trabalho também, ela tem um impacto forte na produtividade do funcionário e ao mesmo tempo nos custos da produção. Então, hoje a energia, ela é um insumo extremamente, ele é essencial. Nós temos que trabalhar. Você não tem uma boa competitividade se você tem uma energia muito cara. Então você precisa trabalhar com racionamento, você precisa ser eficiente no processo. A Fiesc, o ano passado, junto com a Celesc, nós, dentro do programa de sustentabilidade para competitividade, a Fiesc lançou uma cartilha e seminários regionais para discutir essa questão da eficiência energética. Porque se nós não formos eficientes no uso da energia, hoje o Brasil ele perde em torno aí de 15%,
Ou seja, você produz 100 e você perde 15, o consumo, então é uma perda muito grande. Isso de energia? Isso de energia elétrica, estou falando de energia elétrica. Então, e aí o que nós temos? Nós temos que buscar ser mais eficiente. Nós precisamos trabalhar, foi colocado aqui pelo colega da Porto Belo, dizendo que é difícil ter a refrigeração, ela é muito mais difícil e mais cara do que o aquecimento. Mas nós não temos aqui, por exemplo, em Santa Catarina, nenhum shopping que trabalha com cogeração, infelizmente. Sim. Ou seja, enquanto um sistema de ar-condicionado ele tem uma eficiência baixa, um sistema de coprocessamento, de cogeração, ele duplica essa eficiência. Ou seja, você faz o dobro com a metade da energia. Sim. Então, e isso hoje está impactando a energia, é um assunto muito preocupante, e aí ele tem os dois lados, o consumo e também a questão aí de aquecimento global, como foi colocado. A energia, ela tem aí um peso grande que precisa ser discutido. Então, nós temos aí que trabalhar em cima de sermos mais eficientes. Isso aí é fundamental, nós precisamos. E nessa questão vem atrelado os outros recursos naturais. Sim. Que é o quê? Que é a geração de resíduo, que é o consumo de água. Olha o exemplo que nós estamos vivendo, o problema da água. O problema da água em São Paulo. Graças a Deus, esse ano aqui em Santa Catarina, nós temos aí uma quantidade de chuva regular. Sim. Mas no resto do país, no Sudeste, por exemplo, não. Esse verão, janeiro, está chovendo, tem menos energia do que o próprio Operador Nacional do Sistema, que quem cuida aí da geração da energia no Brasil, o Operador Nacional do Sistema está prevendo uma quantidade de chuva menor e vamos ter o quê? Nós vamos ter que ter olhar com mais carinho para essa questão da energia hidráulica em função de não termos água. Sim. Então, isso está aí no bojo das discussões de mudança climática, de uso sustentável dos recursos naturais, enfim, está no dia a dia e é uma questão estratégica para a indústria. E a indústria, isso está na pauta das decisões, ela é estratégica e a indústria está olhando com muita preocupação essa questão da energia, a questão da água. Sim. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Conversas Cruzadas. Daqui a pouco nós estaremos aqui de volta para continuar falando sobre esse assunto e trazendo outras informações para você. Até já. Conversas